Ele é advogado, ex-diretor da Fundação Napoleão Laureano, diretor-geral do hospital e está escrevendo um livro de histórias que não foram contadas sobre a unidade hospitalar. Hoje eu estou no espaço Que Casa para receber o doutor Ivo Borges. Doutor, obrigado pela vinda aqui ao Política Etc. Eu é que agradeço, agradeço, muito obrigado pelo convite e estou aqui à sua disposição. Eu fiquei muito curioso com o tema do livro que o senhor pretende lançar, me parece que está finalizando já, de histórias que não foram contadas. Dá para contar uma dessas aí para a gente? Que histórias são essas que ainda não se contou do Hospital Napoleão Laureano? Olha, Érico, eu costumava chegar ao hospital muito cedo. 5h da manhã eu estava chegando ao hospital. E começava, isso é uma linguagem que eu aprendi com os médicos, começava a rodar a enfermaria, começava pela UTI, no segundo andar, e depois ia para as enfermarias, depois para os apartamentos, para ver se estava tudo funcionando bem, como é que tinha sido o plantão na noite anterior, se alguém tinha faltado, para depois então para o meu gabinete e trabalhar, despachar processo e fazer a parte burocrática, né, da nossa gestão. Num desses dias, eu, quando cheguei à porta da pediatria oncológica, encontro com uma psicóloga. E ela me disse, doutor Ivo, eu estou vindo aqui porque o paciente fulano de tal, e a gente não pode citar nomes por uma questão de ética, né? E ele passou muito mal, não conseguiu dormir, com muitas dores, e eu conversei com a pediatra e parece que as coisas não estão se encaminhando muito bem. Aí eu disse, olha, fulana, eu vou com você até o apartamento fazer uma visita a esse garoto. E quando cheguei no apartamento, esse garoto estava com a mãe chorando, e ele com os olhinhos cerrados. E começamos a conversar com a mãe dele, e ele abriu os olhos e gemendo um pouco e reclamando que tinha passado a noite com muitas dores fortíssimas. Virou-se para a psicóloga e com um olhar que eu nunca mais vou esquecer. Perguntou, tia, morrer dói? Porque se não doer, eu prefiro morrer a passar a noite toda, 9 anos de idade, com as dores que eu senti durante a noite. Naquele dia eu praticamente não trabalhei, saí com os olhos marejados de lágrimas e tal. E histórias como essa tem inúmeras para contar. E daí, essas histórias que vão compor esse livro. Você vai falar também como que funciona o hospital em si, nesse livro? Como é que vai funcionar? Vai abordar esses temas também? Olha, são 12 capítulos, não é? 8 dos 12 dedicados a estes fatos que eu vivi, Testemunho que eu ocular. testemunhei, vivi e, sobretudo, senti como pessoa humana, como o sofrimento do paciente, o sofrimento da família. É evidente que nós não podemos nominar as pessoas. Eu vou usar pseudônimo para não ferir a ética. É por isso que na capa do livro tem uma enfermeira fazendo o sinal de silêncio. Aquilo ali significa que as histórias que acontecem no hospital, quem é médico guarda essa ética, as histórias que acontecem no hospital, tanto com familiares como pacientes, repito, pela uma questão, isso está no juramento, não é, do médico, essas histórias são incontáveis por uma questão de ética médica. Né? Então, 8 dos capítulos do livro vão ser dedicados a estes relatos sensíveis que eu vivi, repito, vivi e senti. Vivi e senti. Né? Os 4 últimos capítulos são dedicados exatamente à estrutura administrativa do hospital. Né? Ao Conselho Deliberativo,
como é que o Conselho Deliberativo é composto, como os seus membros são eleitos, não é? Sobre a diretoria da Fundação, que é a instituição mantenedora do hospital, e sobre a diretoria do próprio hospital. E como é Não que é? funciona isso tudo? Dá para antecipar para gente? Como é que o Hospital Napoleão Laureano é um hospital bastante conhecido, defendido pela sociedade, pelo serviço que presta. É verdade. Como é que funciona essa parte administrativa que pouca gente também conhece ou sabe como funciona essa parte de fundação, de administração hospitalar? Como que é isso? Olha, a Fundação Napoleão Laureano, que completa esse ano 68 anos de existência, o Hospital 57 e a Fundação 68. A Fundação ela é a instituição mantenedora do hospital. Não é? É uma instituição de direito privado. Não é? No estatuto está lá escrito que ela é filantrópica. Eu, como advogado, eu entendo diferente. Eu acho Como que assim? Como assim? eu acho que ela está para mais beneficente do que para uma entidade filantrópica. Qual é a diferença de A beneficente para... diferença é simples. A entidade filantrópica, e o conceito não é meu, o conceito é do professor Ives Gandra da Silva Martins, né? A entidade filantrópica é aquela que não recebe absolutamente nada pelos serviços que presta à comunidade. São serviços, basicamente, nós chamamos de serviços desinteressados. Não recebe absolutamente nada. A beneficente é que presta serviços e há uma contrapartida. No caso do hospital, o hospital presta serviços a pacientes do Sistema Único de Saúde, é remunerado, há um contrato com a prefeitura, é remunerado por isso, e, além disso, presta serviços a particulares e aos planos de saúde. Mas são feitas várias campanhas dizendo, inclusive, que o hospital sempre tem dificuldades financeiras. Nós temos campanhas junto a concessionárias, existem diversas emendas parlamentares para o hospital, justamente porque Não, a direção sempre diz, aqui não tem dinheiro. por ele ser uma entidade beneficente, isso não exclui de modo nenhum que, às vezes, o hospital passe por sérias dificuldades. Né? Sobretudo porque há 4, vai para 5 anos, que não existe reajuste, né, no contrato com a prefeitura. Não existe reajuste. O que existe e existiu são reajuste pontuais mínimos em certos procedimentos. Isso, ou ser filantrópica ou ser beneficente, não elide que o hospital passe por dificuldades financeiras e apele à sociedade para doações. Não é? Agora, isso é uma opinião pessoal minha, eu lecionei direito constitucional durante 35 anos da minha vida. Então, passei 35 anos estudando direito para lecionar modestamente. Não é? E eu entendo que é uma entidade que está mais para beneficente do que para filantrópica. O hospital é bem equipado? Os equipamentos são necessários ou são suficientes? O hospital é bem equipado. Né? O hospital é bem... A vocação do Hospital Napoleão Laureano é tratar câncer, tratar a patologia. Esta é que é a vocação do hospital. Este é que foi o sonho de Napoleão Laureano. Então, o hospital poderia estar melhor Como? ocupado. Como poderia estar melhor? Agora mesmo, eu tomei conhecimento que o hospital adquiriu uma gama-câmara e uma ressonância magnética. Não é? Esses equipamentos são equipamentos destinados não ao tratamento do câncer, são equipamentos destinados ao diagnóstico. Eu, se fosse dirigente da fundação, eu voltaria e envidaria meus esforços no sentido de melhor equipar o hospital com equipamentos destinados ao tratamento de câncer.
Você pega o AC Camargo em São Paulo. O AC Camargo em São Paulo, ele tem um centro de diagnósticos dentro do porto. Mas o AC Camargo é o AC Camargo. O Hospital de Barretos é o Hospital de Barretos. O Hospital Napoleão Laureano é o Hospital Napoleão Laureano. Então, os recursos de emendas parlamentares ao orçamento destinados ao hospital, eu aplicaria na aquisição de equipamentos para tratamento. Mas para quem não entende, como é que funciona essa dinâmica de emendas para o Hospital Napoleão? Não, as emendas, eu me recordo que quando eu era diretor-geral do hospital, fui 2 vezes a Brasília com o presidente da fundação, visitávamos todos os gabinetes dos deputados federais e dos senadores, solicitando que fosse colocado no orçamento da União emendas parlamentares beneficiando o Hospital Napoleão Laureano. E sempre fomos muito bem atendidos pela classe política. Inclusive, a deputada Luísa Erundina, que é paraibana de Uiraúna, não é verdade? Uhum. Ela, todos os anos, ela disponibiliza emendas parlamentares beneficiando o hospital. Esses equipamentos que eu acabei de citar, a ressonância magnética e a gama-câmara, foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares, né? Equipamentos caros. Eu, se fosse me dado o direito à opção de decidir, eu acho que o Hospital Napoleão Laureano deveria terceirizar a vertente do diagnóstico. E já o que tem lá de poucos equipamentos para diagnóstico é terceirizado. Como assim? Terceirizado dentro Não, do próprio do hospital? Dentro do próprio hospital. Terceirizado? É terceirizado. Por quem? Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Há um contrato de terceirização com uma empresa, não é? Com uma clínica radiológica, e essa clínica ela funciona no hospital, como são os laboratórios, né? O laboratório de Essa análise clínica não tem ligação com ninguém do hospital, é uma clínica particular, isenta ali, separada do hospital. Ela é uma clínica particular. Essa empresa não foi contratada na minha época, foi contratada, acho que há uns anos atrás, não foi na minha época. Eu já assumi com o contrato em franca vigência, não é? Mas é um serviço terceirizado, e isso é que é o correto, porque eu repito isso com muita ênfase. A vocação do hospital não é diagnosticar. Se tivesse a dimensão de um hospital como o AC Camargo, como o Hospital de Barretos, tudo bem. Aí esses hospitais têm condições financeiras de laboratórios, no próprio hospital, administrados pelo próprio hospital, sem precisar terceirizar os serviços. Mas no caso do Hospital Napoleão Laureano, eu acho que o administrativamente mais correto seria terceirizar esses serviços. E esses recursos, você compraria aceleradores lineares, equipamentos de braqueterapia, para tratar câncer. Eu, na minha época, tive resistências. Uma pessoa da minha família, ela foi diagnosticado um tumor no cérebro. Vamos operar. E ela tinha o plano de saúde da Unimed. Tudo ok, a cirurgia, tudo. Mas aí o neurocirurgião, se é necessário aqui o uso de um neuronavegador. Ou seja, para não abrir a caixa craniana, não é? De um equipamento sofisticadíssimo que nem a Unimed tem em João Pessoa. E me foi cobrado, naquela época, R$25 mil para se alugar um neuronavegador em São Paulo para poder fazer a cirurgia. Eu contestei isso administrativamente e foi me dado um desconto. Pois havia uma emenda parlamentar que, por uma insistência muito grande, atendendo aos apelos do nosso neurologista,
Dr. Rodrigo Marmo, nós colocamos direcionada para comprar esse equipamento. E esse equipamento foi comprado, esse equipamento está lá no bloco cirúrgico. É o único hospital da Paraíba que tem um neuronavegador. Mas aí está certo. Aí é para você estipar o tumor, aí é para tratamento da patologia, tratamento do câncer. Então, eu tenho uma posição muito clara a respeito disso. Tinha, hoje não tenho, porque não dirijo mais o hospital, não dirijo, nem quero, nem imagino nunca mais dirigir. Porque no dia 9 de janeiro, agora, eu faço 75 anos, embora não pareça, né? Segundo se propõe. Eu quero um pouco de paz e quero um pouco de sossego. Mas o senhor tem um processo, nesses dias, inclusive, deu repercussão na imprensa, a respeito de dados do Napoleão Laureano. O que é que o senhor está querendo saber? Não, é a questão do livro. Eu lhe disse que eu já tenho 8 capítulos prontos e me faltam 4 capítulos. Eu quero dedicar 3 desses capítulos exatamente a uma análise de como se dá a eleição do Conselho Deliberativo, quantas diretorias tem a Fundação, quem preside a Fundação, quem preside o Conselho, quem dirige o hospital, as diretorias executivas do hospital, enfim, ao complexo administrativo do hospital. Por ser fundação, como é que funciona? Todo mundo é voluntário, há contratação, o pagamento, é feito pagamento, o diretor recebe pagamento. Não, diretor do hospital. Como é que funciona isso? Os diretores do hospital, que são 5, que eu particularmente acho demais, acho diretor demais. Parece que agora houve uma reforma dos estatutos, eu escutei, e vai haver uma redução. A diretoria administrativa, tinha uma diretoria administrativa, uma financeira, vai haver a extinção dessas 2 diretorias e a administrativa vai ser administrativa e financeira. Mas são 5 diretores. E tem mais 2 diretores da Fundação, o diretor-presidente e o diretor financeiro, que dão expediente no hospital. São 7 diretores dando expediente no hospital. Todos eles remunerados. Todos, inclusive os da Fundação, são remunerados. Tá certo? Aí você pega a Unimed. A Unimed é bem maior, né, do que o Hospital Napoleão Laureano, e são 3 diretores, um superintendente, um administrativo e um diretor médico. Você acha que tem diretor demais, é isso? Eu acho que tem diretor demais. Não há necessidade de tanto. Mas não é um trabalho voluntariado, não? Não é. Entendi. Não é. Mas aí eu acho que não deve ser. É uma questão de profissionalismo. Antigamente, os diretores da Fundação não eram remunerados. Não era. Era inclusive um pressuposto, um requisito para você, para o hospital receber o SEBAS, não é? Para poder ter isenção de recolhimento de imposto de renda e de contribuição fiscal e de contribuição previdenciária. Mas, há uns 3 anos atrás, foi aprovada pelo Congresso Nacional exatamente sob essa ótica do profissionalismo, tá certo? Foi um lobby muito grande das Santas Casas para que os diretores das fundações mantenedoras desse hospital pudessem se dedicar, dar maior tempo do seu labor, da sua dedicação à instituição. E poder ter um retorno. Agora, eu acho isso extremamente correto. Eu acho isso extremamente correto. Eu repito, isso é o que se chama de profissionalismo. E aí, todo mundo que é contratado do hospital é contratado pela fundação também? Agora, assim que funciona. Exatamente. Porque lá tem voluntários, tem fundação, para ficar claro para o internauta, não, né? Lá tem voluntários, mas não é o hospital, né? É a Rede Feminina de Combate ao Câncer. A Rede Feminina de Combate ao Câncer era vinculada ao hospital. Eu, na minha gestão, desvinculei a rede do hospital. A rede hoje tem personalidade jurídica própria, estatuto. A rede é filantropia. A rede é pura filantropia, serviço desinteressado. Não recebe absolutamente nada pelos serviços que presta, absolutamente nada. Aí é filantropia, tá certo? Agora, no tocante aos diretores,
Eu vou repetir e eu faço com muita ênfase. Eu só acho que é diretor de imagem. Eu acho que com 3 diretores estaria de bom tamanho. Um diretor superintendente, um diretor técnico e um diretor técnico e clínico, não é? Porque o diretor técnico e clínico ele se voltaria, não é, para a supervisão do corpo médico e do corpo clínico, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiras, etc. Eu acho que é diretor de imagem. Isso é um custo alto para o hospital. É um custo alto para o hospital. O senhor tem noção hoje, já que o senhor está fazendo esse estudo, qual o tamanho do Hospital Napoleão Laureano? Deixe antes eu concluir, que eu não concluí, essa questão da documentação que você falou. Sim. Eu ainda não consegui fechar o livro porque me falta essa documentação. E eu vou repetir aquilo que eu disse ainda há pouco. Eu quero, em um dos capítulos, analisar de forma muito percussiente, de forma muito, trazendo à colação números, tá certo? Analisar como eu recebi o hospital e como eu entreguei o hospital em termos da situação financeira E do hoje o hospital. hospital está melhor do que antes? Deu para fazer essa análise? Não, eu não recebi a documentação que eu pedi ainda, a documentação me foi negada, eu tive que entrar com um mandado de segurança. Ganhei na primeira instância, 4ª Vara da Fazenda Pública, com parecer favorável do Ministério Público. A fundação, não é, agravou, entrou com recurso. Eu não sei por quê, porque se propala que quem quiser pode chegar no hospital, que os documentos contábeis estão à disposição. Por que me foi negado? A lei, se você me permitir, a lei de acesso, isso é importantíssimo, né? A lei de acesso à informação, que é uma lei que tem furos de legislação internacional, porque existem normas supralegais às quais o Brasil aderiu, que recomendam, não é, a informação precisa, sem restrições, à sociedade, à comunidade, né, daquelas instituições que recebem recursos públicos. Inclusive, aqui está, eu até vou mostrar aqui, um manual da Lei de Acesso à Informática para estados, municípios e entidades que recebem recursos públicos. Não é? É da Controladoria Geral da União. É da Controladoria Geral da União. Eu vou ter que ler, porque eu disse há pouco que lecionei direito, mas eu nunca decorei artigo de lei, porque para isso tem os códigos, na verdade. Uhum. Para que decorar? Você tem que saber onde encontrar o direito. Mas não precisa decorar artigo de lei. Então, veja bem, o artigo 2º da lei 15.227 de 2011, Lei Brasileira de Acesso à Informação, tá certo? Estatui o seguinte: aplicam-se as disposições desta lei no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos, que é a hipótese do Hospital Napoleão, que recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. O Hospital Napoleão Laureano, Fundação Napoleão Laureano. Né? Artigo 10 dessa lei, e aí sou eu. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. E, para finalizar, diz mais o seguinte, a lei, né? São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informação de interesse público. Então, não precisava ter dito ao hospital, eu quero a folha de pessoal,
eu quero o balanço do ano tal, eu quero para fazer uma análise disso, porque eu estou escrevendo, não precisava dizer isso para o hospital. E o senhor quer acesso a essas Eu informações? quero, e o hospital não pode negar, porque é um dever, não é uma obrigação. Porque a obrigação é uma coisa, dever é outra. A obrigação é mais no viés contratual, o dever não. O dever ou é moral, ou é ético, ou é legal. Não é? Então, é um dever legal. Seria, em tese, um dever legal. Eu fiz um ofício à diretora e recebi uma informação que o presidente da fundação teria dito: encosta isso aí, né? Quanto tempo o presidente da não responde a fundação, isso, não. Dr. Carneiro Arnoux, está comandando o hospital? Bom, Dr. Carneiro Arnoux há 3 décadas, pelo menos, ele é presidente do Conselho Deliberativo. Também é diretor-presidente da fundação. E, segundo se propala, hoje é quem administra o hospital. Então, essa é a situação administrativa hoje do hospital. Quando o senhor pede documentos e não recebe, existe algum órgão fiscalizador que tem acesso a esses documentos? Fiscaliza a própria O unidade Ministério hospitalar? Público. O Ministério Público. O Ministério Público tem a Procuradoria, a Promotoria das Fundações, entendeu? Que Mas nos internamente algum tipo de órgão não? Não Que o senhor tem. pudesse solicitar especificamente, Não isso não tem. existe. Deveria ter. Deveria ter. Não tem. Aliás, a lei obriga. A lei obriga o hospital a ter no seu site, na internet, um link destinado à transparência. Você pode acessar sites de instituições que recebem recursos públicos, de entidades governamentais. Todas elas têm um link, não é? Onde ali está a folha de pagamento, ali estão as concorrências, os processos licitatórios sobre quaisquer modalidades realizados num determinado período. É a lei de acesso, é a lei essa lei também é chamada Lei da Transparência. Essa lei é tão importante que eu mostrei à Controladoria Geral da União, editou um manual com 50 folhas. O senhor teve acesso a algum tipo de auditoria interna lá do hospital para poder ter acesso a esses conteúdos também? Se o hospital teria uma auditoria Sim. interna, não tem uma auditoria. Não tem auditoria interna. O hospital não tem auditoria. Já teve? Uma auditoria interna, eu não me recordo que tenha. Não me recordo que tenha tido assim uma auditoria interna. Doutor Ivo, o senhor fala muito de folha de pessoal, tudo. Não, auditoria, veja bem. Sim. Auditoria interna, o hospital não tem. Um setor que hoje todas as empresas têm, as grandes empresas, o hospital tem 750 funcionários. Não é brincadeira. E cento e tantos médicos. Todas essas grandes empresas têm aquilo que nasceu no Banco Central dos Estados Unidos, chamado de compliance, não é? Que são auditorias internas. Esses compliances, eles se voltam para, sobretudo, para verificar se os processos administrativos estão de acordo com a legislação que rege a matéria. Agora, quando eu recebi o hospital, o meu antecessor, doutor Pérez Serafim, tinha encomendado uma auditoria externa à doutora Lúcia Mota. Quer dizer, uma auditora da maior qualificação, prestou já serviços no exterior e ela fez um relatório meio... Meio o quê? Assim, muito crítico. Muito crítico. Sobretudo em relação à questão das contratações. Não é? Contratações de Das quê? De contratação- pessoal? De pessoal. De pessoal. Por não quê? é? O que é que... Não, ela dizia no relatório, tá certo? No seu relatório, ela dizia, em letras candentes, em letras fulgurantes, que não havia uma correta seleção para a contratação desse pessoal. Era na base do quem indicou e tal, que o hospital não tinha um banco de dados, aliás, perdão,
um banco de currículos, não é? Era tudo na base de quem indicou, enfim. Existe muitos processos trabalhistas com o Hospital Napoleão? Na minha época, eu fiquei lá, eu fiquei 10 anos na Fundação Laureano, como diretor financeiro, dos quais 2 dando expediente no hospital. E fiquei quase 2 anos como, eu não me recordo de uma reclamação trabalhista. Como advogado, agora, nesse período, inúmeras reclamações trabalhistas. Inúmeras reclamações trabalhistas contra o hospital. Despedidas retaliativas, não é? Enfim, inúmeras reclamações. Quais os motivos disso aí? Olha, aí eu não tenho particularmente, eu tenho uma reclamação trabalhista minha contra o hospital, mas eu não tenho nenhum cliente meu ex-funcionário do hospital. Mas eu tenho colegas advogados que comentam, sobretudo despedidas que a lei chama de discriminatória, por motivo de idade, não é? Por funcionários que já têm mais de 55 anos, chegando aos 60, mas com 30 e tantos anos de hospital. Aí manda embora sem justa causa, como se fosse uma peça velha de uma engrenagem que não serve mais e você descarta. Então, há inúmeras reclamações trabalhistas contra o hospital. São muitas histórias para contar, com certeza. Você vai lançar esse livro quando, finalmente? A Olha, expectativa para o lançamento do livro? Eu estava esperando essa documentação. Eu vou aguardar até o final do mês de janeiro. Se o tribunal não decidir e não determinar o hospital que me entregue essa documentação, eu vou fechar esses 2 últimos capítulos do livro com uma documentação que eu tenho comigo, nos meus alfarrábios, bem guardada. Não serão informações rigorosamente atualizadas, mas eu vou explicar que são informações de 2016, de 2007, porque eu fiquei até 26 de junho de 2017 no hospital, quando solicitei minha demissão do hospital. Eu solicitei minha demissão no cargo de diretor-geral do hospital. Doutor Ivo Borges, obrigado por sua atenção aqui com o Política Etc. Quero saber das outras histórias que o senhor vai contar. Estou esperando receber o livro para a gente poder aqui compartilhar e aprender mais, saber mais sobre o hospital, que é um patrimônio da cidade. Você vai ser convidado especial, não é? Você e o nosso amigo... O nosso editor é o Júnior, tá ali. O Júnior, nosso editor, vão ser convidados especiais. E posso lhe garantir que eu tenho alguns amigos do hospital, alguns amigos médicos, o João Batista, o doutor Marcelo Figueiredo, o doutor Og, que já se dispuseram a financiar o coquetel. Olha aí, então aí eu vou, porque vai ter bastante comida. Olha, a informação do dia a dia político da Paraíba você acompanha no www.politicaetc.com.br. Siga as nossas redes sociais, @politicaetc, assine o canal no YouTube, o Eclito Monteiro. A gente volta a se encontrar aqui no Espaço Que Casa e aí na internet, aonde quer que você esteja. Muito obrigado.